E aí, Fábio? Tudo bom, Jailson? Como é que está? Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem, e você? Também, perfeito. Está tudo tranquilo. Enquanto o Instagram dá um sinal para os nossos amigos de que a gente está aqui, vou só lembrar que você teve um período em São Paulo, você nasceu lá, estudou, se formou lá, e eu trabalhei 30 anos, vivi 30 anos lá. E a gente nunca se encontrou, apesar de trabalharmos na mesma área, praticamente, né? Eu trabalhei em agências de propaganda, trabalhei depois no Banco Real, na área de marketing e propaganda. E você, fotografia, Playboy, etc., né? E a gente nunca se encontrou lá, viemos nos conhecer aqui, né? Em Sim, Florianópolis. sim, E sim. você veio para que ano você veio para cá? Eu tenho relações com Florianópolis desde 1986. Na verdade, eu tenho períodos de 10 anos. A primeira vez que eu Sim. vim a Florianópolis foi em 1976. 10 anos 76? depois, em 1976 foi a primeira vez que eu pisei na ilha de Florianópolis. E naturalmente vim direto para a Lagoa, né? A Lagoa era uma coisa maravilhosa. A descida do Morro da Lagoa era parte asfaltada. Quando chegava ali embaixo, onde era a antiga confraria, já era tudo terra. E assim, não tinha nada. Era uma aldeia de pescadores e de lavradores. Isso em 76. Em 86 eu já vim para cá numa outra condição, que foi cobrindo o campeonato Hang Loose Pro Contest. Nós já tínhamos realizado os dois campeonatos de surf anteriormente, que foi o OP Pro em 85 e em 84 o Olímpicos Pro. O OP Pro, que foi o grande divisor de águas, trouxe para cá um momento muito glorioso dessa onda do surfwear. Eu trabalhava na revista Fluir na época, e nós éramos imprensa do surf. Em Tá. 86 eu vim para cá e comprei o terreno onde eu moro até hoje, que é aqui no Canto da Lagoa. Em E como 96 eu me mudei de São Paulo para Florianópolis. 96. Dizem que esse lugar que você comprou e mora é uma fazenda, tem criação de cavalos. Um filho teu aprendeu a cavalgar, foi competir não sei aonde. Conta um pouquinho esse lado aí. Já teve, ainda é a mesma área, é uma área de 7,5 hectares, aqui no Canto da Lagoa, um pouquinho escondido, né? Porque assim eu abri a estrada, é uma pequena estradinha que chega até o meu terreno, e realmente eu já tive cavalos aqui, já tive diversas, tanto que eu levei os cavalos agora para Urubici. Mas assim, andei muito a cavalo no Canto da Lagoa, mantinha os cavalos aqui em casa, tudo. Mas hoje já se passou muito tempo, né? Já está um pouco mais urbanizado, tá perigoso até, apesar de ter alguns cavaleiros que ainda andam ali pelo asfalto na lagoa, mas de certa forma tá um pouco perigoso. Então eu levei os cavalos lá para um sítio em Urubici, mais adequado, uma área um pouco mais rural. Mas assim, a minha área específica continua sendo rural aqui. Eu tenho minhas hortas, minhas plantações de mandioca, de cana, de palmito, de milho e a hortinha orgânica normal em casa aqui para poder desfrutar dela. Que legal. Bom, então vamos começar a nossa conversa propriamente dita, dentro do especial Por Onde Anda, né, que eu criei isso há algumas semanas. Nós publicamos já uma conversa com o Edu Borges, diretor de criação premiado, em várias agências aqui em Santa Catarina. E na semana passada a gente publicou uma conversa com o Glaucio Chagas, também um publicitário com longa passagem por agências aqui em Santa Catarina. E a ideia é mostrar essas pessoas como você, como eles e outros tantos que já estão convidados, que tiveram um papel relevante na publicidade catarinense e que estão ou ainda na propaganda ou em outros mercados, em outras cidades, em outros segmentos. E aí a conversa contigo vai começar da seguinte maneira.
Eu poderia estar aqui conversando com um biomédico, chamando você de doutor, mas estou chamando você de Cabral, né, de Fábio, de brother, fotógrafo, artista, publicitário, cineasta e etc. Como foi essa formação tua na biomédica, né, lá em São Paulo? Depois você tem um pós-doutorado, um pós-graduação em saúde pública, largou tudo e virou fotógrafo. Foram as profanas que te tiraram do caminho? Me conta aí. Não, na verdade, assim, eu estudei num colégio muito tradicional em São Paulo chamado Colégio Dante Alighieri, né? E na minha época, isso era anos 70, né? 74, 75. Na minha época era assim, o cara era impulsionado a ser médico, engenheiro ou advogado. Não tinha outra escapatória, né? Poucos eram arquitetos e dentistas, né? As profissões era médico, engenheiro, advogado. Eu fui ser médico porque para mim era mais fácil. Eu sempre fui muito ligado às ciências, eu nunca tive muito problema na escola. A escola para mim sempre foi algo muito fácil. E fui para a faculdade de medicina, de biomedicina, depois me especializei em saúde pública, porque na verdade eu queria trabalhar com quem não pudesse pagar. Esse era a minha intenção. E eu fui para a saúde pública, naturalmente, e fiz uma carreira meteórica de 2 anos na saúde pública, de uma certa forma. Assim, me vi dentro da política, porque saúde pública é política. E aí isso me desagradou um pouco e eu voltei à minha origem artística. Eu sempre tinha um veio artístico, eu sempre gostei muito de música. Nessa época eu estudava, tocava trompete, eu tinha um olhar, visitava museus. O trabalho de arte sempre me tocava profundamente. E os meus amigos todos não eram médicos. Meus amigos todos eram fotógrafos, eram publicitários. Nesta época, eu era casado, logo depois que me formei, eu me casei com a irmã da esposa do Pir Marcondes. Olha, E o Pir Marcondes era sócio e sócio do... me fugiu o nome dele agora. O que fundou o Meio Mensagem? Salles Neto. O Salles Neto. Os dois eram sócios. E o Mário Borghinetti, que foi fundador também, era muito meu amigo. Por quê? Porque o Mário Borghinetti... o Serginho Borghinetti, era o irmão mais velho do Mário, tá? Era uma família que durante a minha infância eram meus vizinhos de porta no apartamento em São Paulo que eu morava. Então eu fiz uma amizade muito grande com o Sérgio e foi andando, cada um foi para o seu caminho. O Pir, o Sérgio e o Salles montaram o Meio e Mensagem. Sim. E, assim, a Liana John, que era minha cunhada, casada com o Pir, já era uma jornalista que tinha uma cancha. E eu fui conversar com eles, eu falei, gente, eu não tô legal ali, eu quero fazer saúde, eu quero fazer medicina para quem não pode pagar, mas eu quero deslanchar nesse caminho, mas eu também o início de vida, né? Aquela velha história de a busca pelo dinheiro. Falei, gente, quer saber? Eu vou ser fotógrafo publicitário. E você começou a fazer foto em agências de propaganda ou já diretamente com os anunciantes? Não. Eu comecei na Mixon. Você lembra da Mixon? A Mixon era uma empresa que produzia audiovisuais, o antigo Multivisão, porque não tinha o vídeo popularizado. O vídeo era restrito às televisões. E o vídeo era restrito a um formato UMATIC, que era o formato de transmissão da televisão. Alguns anos depois... No Brasil, né? Mixon era gigante. Sim.
Era a empresa que fazia todos os lançamentos dos produtos audiovisuais. Quando precisava de, por exemplo, um vídeo que não era vídeo, era um multivisão institucional, era feito na Mixon. Sim. E a Mixon, e isso era feito com cromos 35mm, que era o slide, na verdade. E era um trabalho de sincronismo de computador, onde se colocava 40 ou mais projetores Kodak sincronizados, dando o efeito de multivisão. Parecia um vídeo, mas não era um vídeo, era um multivisão. E eu fui ser um fotógrafo da equipe de fotógrafos contratados da Mixon. Eu fui lá com um pequeno portfóliozinho, com aquelas fotos de show, com aquelas fotos de noite, e o cara me contratou. Eu entrei na Mixon, tinha ali uma escala, né? Tinham 8 fotógrafos contratados. Eu entrei como último. O que era o último? Era o que pegava o resto dos trabalhos, né? Não podia escolher. Dá para ele que ele faz. Exatamente. E aí, em 1 ano e meio, eu passei a ser o primeiro. Eu escolhia os meus trabalhos, eu fotografei muito para General Motors naquela época. Todos os lançamentos de automóveis eram feitos pela Mixon. E tinha lá uma pista de provas em Cruz Alta, lá em São Paulo. E eu fui para lá, fui filmar. E aí a gente fazia algumas coisas já em 16mm. Porque às vezes a gente fundia as fotografias 35mm na horizontal, que é o formato de cinema, e a gente filmava algumas coisas com 35mm. Perdão, com 16mm e fundia. Mas era película de cinema e era película de fotografia. Eu comecei ali. Você fazia fotografia dentro de produtora de cinema, quer dizer, você já foi fazer direção de fotografia dentro de produções? Basicamente, sim. Tanto que o Zé Francisco e o seu Zeca, que eram os nossos patrões, que eram donos da Mixon, foi a primeira empresa a comprar uma ilha Betacam. Foi a primeira ilha Betacam. Tive uma interatividade muito grande com 2 diretores que eles contrataram da Globo na época, que era o Eide Valesco, que foi o primeiro cara a fazer Fantástico. Madeira, que era um diretor de vídeo, de teatro, e eu era o fotógrafo deles. E ali já, aquelas câmeras Betacam, a gente trabalhava com refletores antigos, com mini brute, com arco voltaico, e ali começou já uma carreira na direção de cinema e de vídeo, né? Muito bom. Você teve um período, acho que foi o que te tornou famoso São Paulo, no Brasil, foram as fotos proibidas, que transformou-se num livro, se não me engano, era Anjos Profanos, era esse? Anjos Proibidos. Anjos Proibidos. Anjos Proibidos foi um projeto desenvolvido para uma galeria de arte. Na verdade, era um livro, é um livro de 25 imagens que tem fotos sensuais de meninas com menos de 18 anos. Porém, todas... A idade? A polêmica foi uma polêmica instaurada pelo Ministério Público, na verdade, totalmente hipócrita e totalmente sem propósito. Porque eu fiz um trabalho de arte com uma tiragem muito pequena desses livros, era uma tiragem de 500 exemplares, uma tiragem mínima, se for pensar em livro, que eram vendidos exclusivamente na galeria de arte. E com acompanhamento e com autorização de toda a família das meninas.
Eu, nesse momento, Jailson, quando eu publiquei esse livro, foi em 1991, eu era diretor dentro do Grupo Abril. Eu era diretor do estúdio fotográfico da Editora Azul. Eu não era um aventureiro. Eu era um cara que tinha um cargo de direção na maior empresa de publicação editorial do Brasil, que é a Editora Abril. E assim, foi feita essa polêmica toda. É aquela velha coisa, né? A hipocrisia do poder público que existe no Brasil veio em cima de mim. Eu fiz várias entrevistas com diversos artistas transgressores, né? Como o Ziraldo, como o Caetano Veloso, e todos falando, o Cabral tá ficando bom, ele tem um processo. Quando ele tiver uns 4, 5, 6, aí ele vai ser um artista de verdade. Muito bom. Bom, você teve esse sucesso todo lá e resolveu vir para cá. A gente se conheceu aqui, logo que a gente se conheceu, surgiu um trabalho que eu participei com você, ficamos juntos muito tempo, que foi o livro iconográfico do MASP, né? A biografia único, do museu. O único livro de tombos que, inclusive, tem até hoje publicado, né? Eu tenho uns 2 ou 3 aqui. Você ficou ali um mês dentro do MASP? Quase 2. Nós montamos um estúdio fotográfico dentro do Museu de Arte de Santa Catarina. Eu, como tinha essa relação muito forte com os artistas lá em São Paulo, aquela turma toda lá do Aldemir Martins, da Tomi Otaki, do Gilberto Salvador, do Newton Mesquita, eu era o único fotógrafo assim que transitava no meio dos artistas. Então eu tinha muita relação com os museus, eu tinha muita relação com as artes plásticas de uma maneira geral, tanto que levava a fotografia adiante como arte, na verdade, né? Não existia essa onda atual da fotografia arte como existe hoje, né? Sendo vendida em galerias e sendo assim esse momento que a gente vive da fotografia como arte realmente, né? E assim, eu logo cheguei aqui, já estava aqui, me apresentei na publicidade de uma maneira geral. A primeira agência que eu fiz um trabalho grande foi com a Propag, do Roberto Costa. O Roberto Costa me convidou para fazer um relatório anual era Ceval, não era nem Bung ainda. Fizemos uma produção cinematográfica maravilhosa. Logo depois eu conheci você me convidou a fazer a reprodução fotográfica de todas as obras tombadas no Museu de Arte de Santa Catarina, que era um projeto seu, que eu me lembro que você veio para cá como um produtor cultural, militou muito tempo nessa área, uma área espetacular de se trabalhar, mas um pouco difícil até hoje, pela falta de conhecimento das empresas em aportar assim, incentivo à cultura, na verdade. E logo depois você migrou para a publicidade, trouxe para cá o nosso meio e mensagem, que é o Acontecendo Aqui, e aí já tínhamos aí uma jornada, já era meados de anos 90, né? Onde a gente começou a fazer há 20 anos atrás esse trabalho todo na publicidade. Eu sempre atendi a publicidade aqui de uma maneira geral, fiz grandes amigos na publicidade, tenho amigos pessoais, amigos como o Daniel Araújo, como o Vilfredo Gomes, o próprio Roberto Costa, os donos de agência, alguns criativos também, muito amigos meus, o primeiro entrevistado, trabalhei muito com ele. Com o Edu foi um parceirão. Vários, o Juan Rivas Besley, diretor de arte. O próprio Fábio Veiga, que na época era diretor de arte da WG, da agência do Vilfredo, antes de montar hoje a grande Neovox. E assim, eu cresci junto com essa turma aí, auxiliando, trazendo, fazendo fotografia, fazendo vídeos, fazendo produção de uma maneira geral, né? Vamos lembrar uma campanha memorável que você
tem assim como trabalho de publicidade aqui em Santa Catarina, que é o teu trabalho preferido? Teu. Ah, quer saber? Eu fiz muita coisa, tá? Eu já até esqueci. No outro dia eu estava olhando os catálogos impressos. Eu trabalhei muito na área de moda, né, Jailson? Eu trabalhei muito a moda. E aqui em Santa Catarina, a indústria de moda sempre foi muito forte, né? As próprias Muito. empresas aí as empresas de confecções, tudo. Campanhas memoráveis mesmo foram para a Mackenzie, que foi um Bacana. grande anunciante. Por quê? Porque eu fiz campanhas internacionais. Eu pegava a roupa da Mackenzie, levava para Nova York, contratava modelos em Nova York, produção em Nova York, fotografava tudo lá, revelava lá, porque era época de, de película ainda, trazia para cá e as agências, que foram diversas, faziam os catálogos. Então eu fiz campanhas muito grandes para Mackenzie, maravilhosas na Itália, nos Estados Unidos, na África do Sul, em diversos países, e também fiz campanhas muito bacanas para o grupo Dudalina, que eram diversas marcas, na verdade. Tinha a Basic-O, que se transformou em Beagle. E assim, Uhum. as campanhas de moda, tinha uma marca de moda muito badalada aqui em Florianópolis que chamava Bob Blues. Eu fiz campanhas Lembra? lindas para Bob Sim. Blues. E assim, foram campanhas mais ligadas à área de moda. Na área empresarial, eu trabalhei para as empresas como a Ceval, como o Porto de Itajaí, empresas maiores que me solicitavam para fazer os filmes institucionais, tudo via agência, tudo criado pelas Sim. agências, e nós, como Uhum. produtores audiovisuais, entregávamos o trabalho, seja ele fotográfico ou cinematográfico, para as agências, né? E depois começou uma fase mais recente de publicação de livros de arte. Só que livros de arte, assim, livros autorais, mas ligados ao brand. Então, eu fiz alguns livros de arte encomendados, inclusive Sim. para a BMW, no lançamento da fábrica da BMW ali em Araquari, a concessionária Top Car me contratou para fazer um olhar sobre Santa Catarina e fizemos esse livro. Fizemos livro para uma usina eólica de uma empresa catarinense, que é a Engevix, que foi a maior usina eólica que foi já montada lá em Brotas de Macaúbas. O livro chama-se Filhos do Vento. E foram Uhum. diversos livros. O livro mais recente desses foi em 2016, que foi o livro do Hotel Copacabana Palace. Eu estava nos Estados Unidos, eu passei um período morando nos Estados Unidos, tentando desenvolver o meu trabalho lá, e desenvolvi muito bem. E de 2012 a 2016. Em 2016 eu fui convidado a vir fazer o livro do Copacabana Palace. E Lindo voltei para o Brasil, livro. fiz o livro do Copacabana Palace, se chama The Golden Book. É um livro autoral, onde todas as fotografias são minhas. E teve essa fase dos livros autorais. E, assim, muito sempre ligado ao audiovisual, à direção de fotografia nas produtoras em São Paulo, né? Na Croma Filmes, que era a maior produtora de São Paulo, na Academia de Cinema, na CIA de Cinema, com Rodolfo Vani, toda essa turma lá de São Paulo que viveu a publicidade em 80 e 90 são os meus colegas precursores e que me trouxeram. Mas assim, eu tive grandes amigos, tenho muitos amigos feitos na publicidade aqui. Sim, sim. Tenho o Carlo Manfroy, baita de um redator, amigo meu, parceiro. Eu tô assim, eu tô cutucando o Carlo Manfroy a se transformar em roteirista. Porque É, hoje como diretor a gente precisa de roteiristas, né? Na verdade. ele é bom pra caramba. Você já teve filhos, né? Você já plantou centenas de árvores, milhares de árvores, e publicou alguns livros. Eu tenho dois deles Sim, aqui, não sei se esse aqui. isso, Esse aqui tem isso. eu
tentei ver quantas páginas tem, mas ele não é numerado. Por que não saiu 393. só fotografia das mulheres mais lindas do mundo, né? Conta um pouco Só fotografias. Uhum. quantos livros você já publicou na tua vida? Porque eu tenho 2. Esse livrão aí é um livro, já tem 12 anos esse livro. Esse livro foi publicado em 2010, aonde em 2008 eu fiz 25 anos de carreira como fotógrafo, né? E aí a Coan, a gráfica Coan, que espetáculo! Que espetáculo! A gráfica, eu te dei ele em 2010, exatamente no lançamento, né? Fizemos uma noite de autógrafos lá na Livraria Cultura, em São Paulo, no Conjunto Nacional, na famosa Livraria Cultura, ali na Avenida Paulista, que é o local de lançamento de livros, né? E foi engraçado, Jailson, porque na minha cabeça, né, olha as coisas que a gente constrói. Eu pensei assim, falei, bom, até aqui veio o fotógrafo, em 2010. Daqui para frente é só o diretor de filmes, como se eu tivesse abandonado a fotografia, né? Ou seja, em 2016 eu fiz o livro do Copacabana Palace, né? A pedidos, na verdade. Então a gente nunca abandona aquilo que está dentro da gente. Mas hoje mesmo, principalmente a partir de 2015, 2020, esse período aí que eu voltei dos Estados Unidos, eu tenho me dedicado exclusivamente à direção, roteirização e à viabilidade de cinematografia, né? de produtos audiovisuais cinematográficos. Pois então, para quem pergunta por onde anda Fábio Cabral, eu posso dizer que o Cabral tem feito longas metragens. Ontem nós ainda publicamos uma matéria sobre um trabalho, uma série que você fez ali com o pessoal do Grupo ND, que vai ser exibido em breve, e você esteve recentemente lá em Gramado. Quer dizer, o teu negócio é só exclusivamente cinema, ou se alguém te chamar para fazer uma campanha publicitária, você ainda está disponível, você tem feito isso, ou você não quer mais saber de fazer propaganda? Não, é assim, eu continuo atendendo às solicitações dos filmes publicitários. Inclusive, sim, esse ano passado, fiz diversos. Tem algumas agências, tem alguns diretores de criação que ainda gostam e que preferem trabalhar comigo. Principalmente quando os roteiros criados por ele têm uma narrativa, quando tem algo um pouco mais cinematográfico e não apenas aquele clipe de imagens colados com uma locução e com uma trilha, né? Quando existe uma história, quando a gente lembra aí de campanhas do passado, campanhas memoráveis como o Primeiro Sutiã, como o Tio da Suquita, como diversas outras, você percebe que ali tem uma história por detrás. Apesar de, às vezes, ser um filme de 30 segundos, ou um filme de 1 minuto, que é o tempo do filme publicitário, na verdade, né? Agora, eu tenho advogado muito no sentido de fazer branded content efetivo para as empresas. O que eu chamo de branded content efetivo? Assim, fazer peças cinematográficas, realmente, curta-metragens, pode ser até séries ou longa-metragens, aonde o cliente, onde a indústria, onde a empresa esteja inserida nesse contexto. Então, o que eu cito como um grande exemplo de branded content do cinema internacional? O filme O Náufrago. Um filme de Hollywood estrelado por um único ator em uma única locação. Se a gente for pensar em termos de produção,
é um filme barato. O que custou ali? Custou É um storytelling gigantesco, né? custou o cachê do Tom Hanks. Porque é um filme barato. É um filme que não é que nem Velozes e Furiosos, que tem diversas locações, que explode carro, que não sei o quê, porque o que custa caro no filme é a criatividade de quem está envolvido e a produção. Sem dúvida. Então, se você compara um filme do Spielberg, um filme do James Cameron, filmes que nem Titanic, uma baita de uma produção, você compara com filmes do Woody Allen, que são calcados na dramaturgia, no discurso, na fala, né? O que acontece? É produções de baixo orçamento. Se a gente for pegar um filme do Woody filme extremamente caro por causa da produção. Enfim, eu tenho falado muito nas próprias agências, os parceiros de agência, tenho falado com alguns empresários e tenho advogado alguns anos atrás, chamou o Scorsese e fizeram vários filmes, curta-metragens, com dramaturgia, porém o carro sendo o protagonista. Né? Entendi. Tem vários exemplos nesse sentido. Queria te perguntar o seguinte: o branded content é um storytelling com narrativa, com começo, meio e fim, tem um enredo ali. E as novas mídias, as redes sociais, estão colocando. Eu toquei. Está me ouvindo? Aí Você que a está. internet deu uma travada. Será? Eu toquei aqui. Eu também. Você voltou agora. Você deu uma congelada para mim. De vez em quando está frisando você também um pouco aqui. Mas eu vou repetir. Hoje a publicidade tem um tempo menor, 7 segundos, 10 segundos. Você teve já alguma experiência em produções com essa curtíssima duração? 1 minuto. 1 minuto. É? Os comerciais todos têm 30 segundos de uma maneira geral. Lá em São Paulo, não sei se você deve lembrar, existia o Festival do Minuto. Lembra disso? Sim, sim, sim. Eram filmes que concluíam uma narrativa em 1 minuto, que é o tempo. 7 segundos não dá. 7 segundos é um tempo de cena. Um tempo médio de cena, não na dramaturgia, mas um tempo Sim. médio de cena em um videoclipe, ou essas publicidades aí que são videoclipes, é de 4 segundos, na verdade. Então, assim, um tempo mínimo para você contar uma história que seja concluída, eu creio que é de 1 minuto. 1 minuto a gente consegue ter roteiros que concluam e consigam fazer aquela história se fazer entender, na verdade. Mas a publicidade hoje, com os TikToks, com o Instagram, com outras plataformas, exigem comerciais de 7 segundos, de 10 segundos. A televisão aberta hoje tem vários comerciais de 10 segundos. Você não teve, não conviveu ainda com esse desafio? Você já fez algum trabalho em filme para publicidade com tempos tão curtos? Não. Olha, eu vou te ser sincero, tá? Eu vou te ser sincero. Eu não fiz e nem quero fazer. Porque eu não fiz e nem quero fazer. Porque eu não. Eu nem fiz e nem quero fazer. Sabe por quê? Porque essa linguagem massiva, superficial, volátil de um TikTok da vida,
Eu não acredito. Eu não acredito nessa linguagem. Eu acho muito pouco profundo. Eu sou da época do livro, sabe? Eu gosto de ler, eu frequento livrarias, roteiros, ó. A minha vida hoje são roteiros de dramaturgia, ó. Roteiros que eu imprimo, posso até ler no computador, mas isso aqui é um roteiro de um longa que a gente está desenvolvendo. E assim, aqui se eu te mostrar, tem um monte de roteiros aqui e livros que são adaptações para se fazer produtos audiovisuais. Então, essa comunicação descartável, que é completamente descartável, não que eu... Não é para mim, pode ser para outros, né? Queria explorar contigo dois assuntos antes de a gente dar um encerrar, porque o horário já está quase chegando nele. Você falasse um pouquinho dessa série que você produziu, está produzindo com a ND, do que se trata, qual é a duração, quando é que estreia, e como é que foi a tua experiência 2 anos depois, sem Gramado, voltar para Gramado. O que você viu, os bastidores, o filme Acriano, que ganhou o melhor filme lá. Você contasse então esses 2 momentos aí, vou deixar você vir, você resumir um pouco a série da ND com você e Festival de Gramado. Essa série que nós fizemos junto com a ND chama-se Cristabel, Sol e Sonhos. Tanto que as matérias começaram a sair hoje. Hoje foi capa do jornal, uma matéria, né, sobre o Cristabel e os anúncios. Parte do elenco está aqui em Florianópolis. A gente trouxe um ator de renome nacional e internacional, que é o Werner Schunemann, que fez 40 novelas, 18 longa-metragens, se tornou um amigo nosso, e vários atores e atrizes que nós já conhecíamos, talentosos aqui de Santa Catarina, como o Thomas Silvestre, como a Jocasta Germano. A Jocasta Germano é uma baita de uma atriz e que convive com a gente aqui, já fez 3 curtas-metragens com a gente e agora participou da série também. E assim, construir a narrativa desta série era um sonho que eu tinha desde que eu pisei aqui. Por quê? Porque a nossa televisão catarinense nunca teve o tempo de exibição de conteúdo regional que não fosse o jornalismo. Sim. Sempre, elas são repetidoras, são filiadas da Globo, da SBT, da Record, como no caso da ND. De um tempo para cá, as filiadas começaram a ter o seu tempo de exibição. E eu fui visitar o Grupo ND, que é um grupo que eu tenho uma relação muito, muito próxima com os diretores, com o Gilberto Kleinubin, que é o diretor comercial, com o Marcelo Campagnolo, que é o diretor de programação, e com o próprio Marcelo Petrelli, que é um amigo pessoal. Eu fui conversar com eles e falar, gente, vamos fazer dramaturgia. Vamos fazer dramaturgia. Vamos, olha, sabe, nós temos uma empresa aí que se fez ao longo de 40 anos fazendo dramaturgia. Né? Montou estúdios gigantescos lá no Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, fazendo dramaturgia. E a turma... grandes novelas, séries... Mais recente, a fase mais recente da Record, né? Inclusive longas-metragens, filmes longas-metragens. Então, nesse embalo que nós tínhamos um pequeno roteiro, que era o roteiro de um curta-metragem, e que a gente se vale muito, viu, Jair? Eu acho importante falar isso aqui, dos incentivos municipais, estaduais e federais, para que a gente possa realizar a produção audiovisual. Nós tivemos esse ano agora, nesse atual governo de Santa Catarina, um avanço muito grande, porque nós conseguimos um programa de incentivo à cultura, onde o audiovisual se inclui, e que foi um programa, uma lei, na verdade, que surgiu na Alesc, foi aprovada, foi uma lei proposta pelo Executivo, que teve uma raiz em um deputado federal que apoia muito as produções culturais lá de Joinville, que é o Darcy de Matos. Posteriormente, isso foi proposto pelo governador Moisés e foi muito bem executado pelo Edinho Lemos,
que é o atual presidente da Fundação Catarinense. Essa lei vai nos dar um avanço muito grande na produção. E provavelmente a segunda temporada do Cristabel, ela terá um pouco desses incentivos, além do investimento feito pela emissora, como foi feito neste momento. A emissora entrou com a gente, nós ampliamos o roteiro para uma série dramatúrgica de 4 episódios. O primeiro episódio vai ao ar neste sábado, dia 27 agora. E espero que todo o público esteja ligado ali na NDTV assistindo a nossa série, e depois irá ao ar os próximos episódios nos sábados subsequentes. O horário que vai para o ar, você sabe? É às 13h30, no horário do jornalismo ali, né? Um horário que está todo mundo em casa, almoçando, aquele horário bom de assistir e assim... Sábado. A turma vai surpreender. Sábado, dia 27. A turma vai surpreender, porque é uma história de superação, é uma ficção muito bem atuada por todo o nosso elenco. A gente teve um elenco relativamente grande, apesar de termos ali 5 principais que conduzem a série, além do Werner e da Antônia. A Antônia é uma atriz maravilhosa, é uma atriz que debutou com a gente. Ela tem 18 anos, ela é filha do Paulo Roberto Falcão, do futebol. E eu busquei a Antônia lá em Porto Alegre. O Werner me mostrou alguns monólogos da Antônia, eu acreditei muito na Antônia e chamei ela para ser protagonista dessa série, e ela realmente fez um trabalho maravilhoso. Você, nessa série, você é o diretor geral, diretor de cena, de fotografia, total? Fala do teu papel nesse trabalho. Eu fui o diretor geral, porém, não fui o diretor de fotografia, porque nós tivemos ali o diretor de fotografia de Joinville, que eu chamei, que é o Rodrigo Peller, um fotógrafo de mão cheia. E eu dividi a direção de cena em alguns capítulos com o meu parceiro, que é o Anderson Dresch, que somos da Alcoteia Filmes. Nós temos a Alcoteia Filmes estabelecida fisicamente lá em Joinville, ou seja, a nossa empresa cinematográfica está lá em Joinville. E, assim, o Anderson, ele tem uma acuidade musical muito grande. O Anderson foi o diretor musical. Ele criou todas as trilhas, ele criou a parte musical, fez algumas interações no roteiro e dirigiu episódios junto comigo. E eu fiz a direção geral, com o olhar fotográfico, com trazendo o nosso elenco, né? Trazendo aí o Werner, que se tornou um amigo assim muito grande na nossa produção, enobreceu a nossa produção a presença dele. O Werner não é só ator, o Werner é um diretor, produtor, e nos trocamos muita relação durante a produção da série. E foi muito interessante. Rodamos rápido, né? Rodamos em ritmo de novela. Rodávamos ali 10, 12 cenas por dia para poder cumprir o nosso cronograma. Nosso cronograma foi curto, em função de orçamento restrito, orçamento para televisão mesmo, sabe? E assim, mas o trabalho e o desempenho de toda a nossa equipe, todo mundo se apaixonou pela série, se apaixonou pelos personagens, todo mundo se apaixonou pela história. O Werner mesmo faz 2 personagens principais. Ele faz o pai da Cristabel e ele faz o clown, que é o Zap, que é a consciência imaginária da Cristabel. E 2 papéis totalmente antagônicos, assim, em termos de personagem. Porque o pai era um cara sisudo, um alemão, aquele que não queria que a filha fosse bailarina, e o Zap era a consciência dela travestida pelo pai, que incentivava ela e falava: não, minha filha, você vai ser a melhor bailarina e tal. Então essa brincadeira toda da série, ela é muito, muito interessante.
Que bom. E vai aí o nosso toque para com que toda Santa Catarina esteja ligada na NDTV. E quem não for de Santa Catarina pode entrar no portal ND+, e assistir ao vivo pela internet. Muito bom. Fábio, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre Gramado. Como é que foi esse ano? Eu assisti o último dia na televisão, vi lá todo o Olha, movimento. Gramado é sempre um baita festival. É o maior festival do Brasil. Esse ano, depois de 2 anos em função da pandemia de não ter o festival presencial, além de voltar ao festival presencial, foram 50 anos da edição do festival. 50 Então anos. foi 50 anos, foi o festival comemorativo de 50 anos. Então, assim, teve presença de muita gente do cinema. Eu fui para participar, na verdade, da rodada de negócios, porque existe o Gramado Film Market, onde você inscreve projetos para players nacionais e também internacionais, e você apresenta os seus projetos e, de repente, um desses players, que é a Netflix, o Amazon Prime, a Paris Filmes, o Telecine, embarcam na coprodução contigo. Eu fui lá participar dessa rodada de negócio. Agora, a visão e o encontro do cinema, principalmente nesses últimos anos, desde 2018, estamos vivendo anos muito duros no cinema. Né? Nós tivemos cortes aí no fundo setorial do audiovisual, nós temos ali a Ancine praticamente desmontada, aquelas loucuras todas de governos brasileiros, né, que a gente tem. Então a gente percebeu em Gramado a força e a união das pessoas do cinema. Então isso foi muito importante. Os filmes que foram contemplados com os Quiquitos são filmes muito interessantes, são filmes muito fundamentados na inclusão social, na inclusão das classes menos favorecidas. Então isso tudo ficou muito visível em Gramado. O quanto é importante a gente trabalhar roteiros que enobreçam e que tragam à luz do grande público a voz das classes menos favorecidas, de uma maneira geral, sabe? E foi muito bom porque, coincidentemente, o Werner Schulnemann foi o apresentador da noite final. E nós tínhamos acabado de rodar o Cristabel, acabamos ficando juntos lá, né? Então tivemos almoços maravilhosos, conversamos com um monte de gente, conheci pessoalmente o Marcos Breda, que é muito amigo do Werner, o Tarcísio Meira Filho, e aí eu fiquei circulando entre essas pessoas e entre os produtores, encontrei a Sara Silveira, que é uma baita produtora nacional, encontrei o Cacá Diegues, encontrei a turma toda do cinema que estava lá, um grande expoente do cinema atual, que é o Zé Eduardo Belmonte, estava lá com um filme maravilhoso, competindo nos longas, as próprias atrizes, a Bárbara Paz, a Letícia Colim. E assim, Gramado é um espetáculo. Gramado é aquele espetáculo do tapete vermelho e também da interatividade entre todas as pessoas que lutam e que militam no audiovisual. Então, assim, foi muito bacana, as rodadas de negócio foram muito boas, existe ali grandes possibilidades de coproduções para 2023, 2024, e quando a gente pensa em produção audiovisual, a gente sempre pensa num período longo, né? Que anos para frente, né? Mas a força... Como é que está o cinema catarinense? Dá um highlight aí, como é que andam os... Assim, tudo que eu tenho feito, tudo que nós temos feito, eu, o Anderson Dresch e mais um grupo grande, nós estamos colocando a bandeira de cinema catarinense. Para quê?
eu advogo muito nesse sentido, advoguei muito nesse sentido lá em Gramado, tá? Para com que a gente possa ter um polo produtivo e criativo em Santa Catarina mais fortalecido. Porque, assim, quando se fala em cinema, cinema comercializável, cinema brasileiro, se pensa em São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo Sim. e Rio de Janeiro. Porque é onde estão as maiores produtoras, as produtoras mais antigas, aonde a grande força do Fundo Setorial do Audiovisual vai. E nós estamos levantando essa bandeira. Fundamos esse ano agora, que já estava começando desde o ano passado, o Instituto Catarinense de Cinema, com sede lá em Joinville. Temos aí 40 sócios fundadores de todo o estado, de toda a região, pessoas muito ligadas à produção audiovisual. E estamos aí cada vez mais tentando levar a voz de Santa Catarina, através do audiovisual, para o mundo, para o Brasil, para o mundo, para com que as pessoas olhem para a produção catarinense como uma produção boa, de qualidade, séria, comercializável. Nós estamos com um longa-metragem produzido em 2018, que é Uma Carta para Ferdinand, que inclusive já foi exibido em uma única exibição pela NDTV, mas ele está na Amazon Prime. Ele está distribuído pela Pandora Filmes. A Cristabel é uma produção de muita qualidade. A Cristabel é uma produção assim com atores muito consagrados. Então isso tudo dá peso ao cinema catarinense. Nós temos aí uma série Crisálida do meu colega Serginho, que é o diretor, que fez a série, está no Netflix. Nós temos outros produtores catarinenses que tem a Plural Filmes, tem séries na Paramount, em outras streamers. Então, assim, o importante é que todos os trabalhadores da indústria aqui catarinense levem essa bandeira, e quando a gente for lá para São Paulo, né, negociar, ou para o Rio de Janeiro, negociar nossos produtos, levem a bandeira. Olha, nós somos cinema catarinense, né? Eu sou um grande entusiasta nesse sentido, apesar de ser do eixo Rio-São Paulo, mas eu quero levar a bandeira do cinema catarinense para com que a gente seja assim observado mais pelos grandes players. Muito bom, Fábio. Tem quase uma hora de conversa, daqui a pouco eles nos cortam aqui. Eu vou pedir para você fazer uso da sua mensagem final. Várias pessoas já passaram por aqui, né? Nós vamos usar esse filme para fazer uma publicação amanhã, Acontecendo Aqui. Aí vai para todas as redes sociais do Acontecendo Aqui. Vários dos seus amigos, dos seus clientes e ex-clientes vão ver a nossa conversa, vão assistir você falando. Então, encerre a nossa conversa fazendo uma saudação aí para a comunidade Acontecendo Aqui. Olha só, por ser um cara cunhado, né, forjado na publicidade, eu tenho muito orgulho do Acontecendo Aqui, porque o Acontecendo Aqui é um portal, é um seio de informação, não só publicitária, mas informação de cultura, informação de atualidade, informação de cinema. E isso deve-se à obstinação dessa pessoa com quem eu estou falando, do Jailson de Sá, deste grande amigo que veio para cá e instalou este portal, e esse portal leva muita informação boa para todo o estado de Santa Catarina e para o mundo, porque é um portal aberto, a gente está na internet, a gente está falando com o mundo, né? Então, assim, eu me sinto bastante honrado de ter sido convidado pelo Acontecendo Aqui para falar do cinema catarinense, das produções que a gente está desenvolvendo, e vamos desenvolver cada vez mais produções e produções e produções. Nós temos aí uma pilha de projetos em desenvolvimento e temos aí já 2 longa-metragens aprovados à captação pelo Programa de Incentivo à Cultura da Fundação Catarinense de Cultura, e peço aí às empresas
que cada vez mais olhem para a produção cinematográfica brasileira, não só as empresas, mas os investidores de uma maneira geral, porque muito em breve vamos fazer aí um fundo de produção cinematográfica onde o investidor vai poder investir o dinheiro dele e dali na frente receber o dinheiro dele valorizado, feito em cima de uma produção cinematográfica, que é o modelo americano. Lá nos Estados Unidos não se faz cinema com dinheiro de isenção fiscal. Se faz cinema com dinheiro de investimento. Investe-se 300 milhões de dólares para ir atrás de 1 bilhão de dólares. Aqui a gente pode investir 1, 2, 3, 4 milhões de reais para tentar ir atrás de 10, 15, 20 milhões de reais no desdobramento das janelas de exibição dos nossos produtos, né? Então é muito importante a gente estar cada vez mais divulgando, muito importante a gente estar falando de cinema, produzindo cinema e produzindo cinema comercial. Cinema que possa ter desdobramento, que possa interessar aos grandes players. É isso aí. Fábio, muito obrigado pelo seu tempo, pela generosidade com a nossa comunidade, pela mensagem que você nos deixou aqui, te agradeço muito. E use o Passando Aqui para divulgar os seus trabalhos do cinema catarinense, dos artistas. Continuamos abertos aí. Esse ano a gente vai fazer 19 anos, sempre à disposição de quem tem talento. E você é um talentoso escritor, diretor, artista, quase médico, e um baita de um amigo. É isso aí, sucesso para ti, muito obrigado. E outra hora a gente faz outro papo aí. Jailson, eu volto a dizer, fico honrado de ter sido convidado pelo Acontecendo Aqui para falar de cinema, para falar dessa nossa minissérie que está indo ao ar dia 27, neste sábado, pela NDTV, Record Estadual de Santa Catarina. Assistam, vocês vão se divertir, vale tudo. Vale rir, vale chorar, vale se colocar na posição dos personagens, vale curtir os atores, o nosso galã, o Werner, a Totô Falcão, a Jocasta, o Thomas Silvestre, a Luli Rodrigues, que são nossas atrizes, porque, na verdade, as nossas atrizes e os nossos atores que são as grandes estrelas daquilo que a gente produz. É isso aí. Valeu, Fábio. Um abração. Até a próxima. Muito obrigado, Jailson. Tudo de bom. E conte conosco também aí no que precisar para a gente poder seguir aí nessa onda de produção cinematográfica catarinense. O Instituto Catarinense veio justamente para dar esta impulsão na produção cinematográfica catarinense. Perfeito. Um abraço Parabéns. a todos, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos os meus, principalmente ao Anderson Dresch, que é o meu irmão parceirão, que a gente fica nessa luta aí, tentando desenvolver os produtos de qualidade, os produtos comercializáveis, né? E, enfim, todas as equipes, todo mundo que trabalha com a gente, desde o motorista até o diretor, porque numa produção cinematográfica todos são importantes. Não é porque um é diretor e o outro é maquinista, ou o outro... Todo mundo é importante. Todo mundo tem o seu valor numa produção cinematográfica. E eu prezo muito isso. Perfeito, Fábio. Um grande abraço, saúde, tudo de bom. Muito obrigado, Jailson. Força, sucesso. Muito obrigado a todos que estavam nos ouvindo. Boa noite. Okay.